Viver uma vida com Deus é viver uma vida mergulhada no rio da fé. Você nunca pode parar de nadar. Se você parar de nadar, a circunstância ela te submerge, ela te engole. A Bíblia diz assim: se passares pelas águas, vocês não serão submergidos. Se passares pelo fogo, vocês não queimarão. Viver uma vida com Deus é você viver uma vida de perseverança. Você precisa perseverar, né? É como se você estivesse nadando num rio, é como se te soltasse no mar e você não pudesse parar de nadar. Se você parar de nadar, você afoga, entende? Então, uma vida com Deus é uma vida de perseverança. Você tem que estar batalhando pela fé todos os dias. Todos os dias tem que estar batalhando por essa fé que nos foi entregue, né? E Judas diz assim, no verso 3 da carta de Judas, ele fala assim: olha, irmãos, eu ia escrever para vocês a respeito da nossa comum salvação. Foi então que eu me senti impelido pelo Espírito a vos escrever, né, vos encorajar para que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dada a vocês. Batalhar diligentemente pela fé que vos foi entregue. E no verso 20 da carta de Judas, que é uma só carta, né, que é só uma folha, ele escreve assim: mas vós, porém, amados, edificando sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Né? E ele nos ensina a batalhar pela fé, orando no Espírito. Mas vós, amados, edificando sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, na esperança da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele nos ensina a batalhar pela fé, né? Quando nós oramos em línguas, hora após hora, né? Sem cessar. Paulo diz: orai sem cessar. Em Tessalonicenses capítulo 5. Quando nós vivemos uma vida de oração, né? Quando nós batalhamos pela fé, né? Quando nós lutamos contra a nossa carnalidade, quando nós lutamos contra os nossos pensamentos, né? Porque viver uma vida com Deus é assim. Você precisa matar a sua carne, você precisa fazer teu espírito dominar a sua carne, dominar o teu homem exterior. E esse é o problema de muitas pessoas, porque para você viver uma vida no espírito, você tem que se dedicar às práticas espirituais, tem que se dedicar à meditação na palavra, você tem que se dedicar à confissão da palavra, você tem que se dedicar à oração, você tem que se dedicar ao louvor, à adoração, ao jejum. São práticas espirituais que não mudam Deus, mas que mudam você, que mudam nós. Então, você precisa entender que você está no mar, você está em um rio. E você, cara, você está nadando. Você não pode parar de nadar. O problema é que as pessoas param de nadar no meio do rio. Então a água vai lá e afunda ele. Entende? Você tem que continuar nadando, 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 até o ponto que você comece a caminhar sobre as águas. Né? Até o ponto que você comece a caminhar sobre as águas. E para que isso aconteça, você tem que ter foco, você tem que ter diligência. Entende? Meu irmão, tem uma passagem na Bíblia que a Bíblia fala que Jesus ele subiu para orar e os discípulos foram à frente, né? E depois os discípulos estavam lá na frente, né, no mar, no rio, né, no, no mar da Galileia, né, se eu não me engano. E aí a Bíblia fala que Jesus foi caminhando sobre as águas. E aí Pedro e os discípulos ficaram assustados.
Falou assim, mas quem é esse? É um fantasma. Mas aí Jesus falou, gente, fica tranquilo, sou eu. Aí Pedro fala assim, Jesus, se for você mesmo, que eu vá caminhando sobre as águas. Jesus falou assim, Pedro, vem. Aí Pedro desceu e caminhou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que Pedro atentou para o vento, atentou para a tempestade que estava em volta. E quando ele atentou para a circunstância, quando ele tirou os olhos da palavra de Cristo, de Deus, quando ele tirou o foco da palavra, sabe o que aconteceu? Ele afundou. Então, um segredo para que nós possamos caminhar sobre as águas é manter todo o nosso ser conectado com Deus. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Entende? A gente tem que a gente tem que conectar todo o nosso ser com Deus. A nossa mente tem que estar conectada com Deus. A Bíblia diz pensar em tudo que for bom, tudo que for justo, tudo que for amável, né? Nisso pensar, e se existe algum louvor, se existe alguma virtude, seja isso que ocupe seu pensamento. Nós devemos ocupar nossa mente com as coisas do alto, entende? Ah, não, mas eu trabalho. Mas quem diz que seu trabalho impede que você se mantenha conectado com Deus? Entende? Não tem nenhum problema. Eu estou o dia inteiro, às vezes fazendo coisas da terra, eu estou vivendo uma nova fase da minha vida, que eu estou cuidando muito de coisas da terra, coisas que eu não gosto de fazer, mas é necessário enquanto eu estou aqui. E eu estou a todo momento eu estou me mudando, e eu estou a todo momento fazendo coisa da terra, mas o meu coração está conectado em Deus. Né? Meu coração está conectado no Pai. Eu estou sempre falando com Deus, eu estou sempre conectado com Deus. A minha mente está sempre pensando nas coisas do alto. Entende? Então, devemos conectar o nosso coração com o Senhor. E não desconectar mais, deixar ligado o nosso espírito, a nossa alma e nossa mente com o Senhor. E eu falo para você, meu irmão, se você parar de nadar, você vai afogar. Se você parar de batalhar pela fé, se você parar de, de exercitar a sua fé, de ouvir a palavra, se você parar de orar, se você parar de praticar suas práticas espirituais, você vai naufragar na fé. Você vai naufragar na fé. O teu homem exterior vai engolir você. Entende? Não que você precisa entender, nós não somos salvos pelas obras. Não estou falando de salvação aqui, não estou falando de você aprender a lidar com a sua carne, porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito contra a carne. Os dois se opõem entre si. Então, é isso que nós devemos entender. As práticas espirituais, elas nos auxiliam a dominar a nossa carnalidade, que é o mar. A nossa alma é o mar, agitado. Entende? A Bíblia diz que o homem que vive na alma é como a onda do mar. Ele é como árvore agitada na floresta pelo vento. Ele não para. E a oração em línguas, ela nos leva para um descanso. Isaías diz: por lábios gaguejantes, por língua estranha, Deus falará a este povo a qual o descanso, dá descanso ao cansado. Quando você começa a orar em línguas, Deus começa a suprir a sua necessidade, e a primeira coisa que ele faz é acalmar o mar da sua alma, para que ele possa caminhar sobre as águas na sua vida. Jesus quer caminhar sobre a sua alma. Jesus quer caminhar sobre esse mar que é a sua alma. Entende, querido? Então você precisa se aquietar. Então, depois que você se aquieta, você sabe que Deus é Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. Deus se move em um ambiente chamado paz. Né? Então, Deus ele quer deixar você calminho por dentro. Né? Para que você possa ouvir Ele falando no seu espírito, na consciência da sua alma. Então não pare de nadar, continue nadando, batalhando pela fé, orando em línguas, meditando na palavra. Olha, braçada, nada de braçada, até um ponto que você começa a caminhar sobre as águas. E você que está aprendendo agora, querido, é como o rio de Ezequiel 45. Você colocou seu pezinho, Deus vai te levar um pouquinho mais, você vai um pouco mais, daqui um dia a água está no seu joelho, daqui um dia a água está na sua cintura, mais 500 metros a água vai estar no teu... Né?
no teu pescoço, mais 500 metros e você já tem que nadar de braçada. A Bíblia diz que em Ezequiel 45, Deus levou o profeta Ezequiel para um rio, né, um rio muito bonito. E Ezequiel entrou no rio. Cada 500 metros que ele dava, o rio ficava mais fundo, né? E é isso que Deus quer restaurar em nós, a confiança. O homem perdeu a confiança em Deus. Jesus falou: Pai, eu coloco a minha confiança neles. Então Deus quer pôr a confiança dele em você de novo. Deus quer te ensinar de novo. Deus quer ensinar a sua alma a confiar nele. Sabe? Deus quer ensinar você a acreditar nele. E ele vai de pouquinho em pouquinho com você, degrauzinho por degrauzinho, de fé em fé, de glória em glória. Um pouco ali, um pouco aqui. Quando for ver, você já está nadando no rio. E aí, meu irmão, a ideia dele é que você caminhe sobre as águas. Meu irmão, a coisa mais preciosa que você pode obter é a confiança em Deus. O homem que confia em Deus, ele é como o monte Sião, jamais será abalado. Jamais será abalado. Sabe? Batalhe pela fé. A fé que nos foi entregue. Que a religião, que esse sistema mundano está roubando de nós. Mas vamos batalhar orando em línguas, meditando na palavra, passando tempo a sós com Deus. Não vamos parar de nadar em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica com Deus.